E aí, pessoal, beleza? Tudo certo? Vamos lá. Gente, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a lei de Coulomb. Tá bom? A lei de Coulomb é a lei que determina matematicamente a fórmula da força elétrica. Para quem não lembra, vou lembrar você rapidinho, a força elétrica, ela é uma força de campo, tá bom? Uma força de campo. Como assim uma força de campo? Existem dois tipos de força: força de contato e as forças de campo. Beleza. A força de contato é aquela que eu preciso encostar. Preciso encostar para sentir. A força de campo é aquela que consegue interagir à distância, tá bem? Vamos lá. Por exemplo, a força que a Terra faz na Lua, a Terra não encosta na Lua, mas existe uma força porque existe um contato. Bom, então é uma força de campo que atua na interação entre as cargas. Bom, essa interação, ela pode ser uma interação de atração ou uma interação de repulsão, tá bom? Coloquei aqui um exemplo de duas cargas. Vou colocar aqui cargas distanciadas, uma distância d, tá bom? Se eu supor que essa carga tem sinal positivo, que essa tem sinal negativo, vai existir uma força de atração entre elas. Tá bom? Eu vou colocar F e aqui eu vou colocar menos F. Para que eu estou colocando F e menos F? Estou colocando F menos F para representar o sentido contrário. Porque se eu coloco o F aqui na da esquerda, você acaba pensando que a negativa faz uma força negativa. Não existe isso, tá bem? O F, o menos F, é para representar um sentido contrário. Tudo certo? Então, olha só. Gente, apesar da carga Qzinho ser menor que a carga Qzão, eu coloquei num Q minúsculo justamente para dar essa ideia de que a Qzinho é menor que a Qzão. Como ela é menor, o aluno tende a pensar que a menor vai ter uma força menor, mas não vai ser assim. Essas forças aqui, elas formam um par ação e reação. Ou seja, é um par de forças, duas forcinhas, que são iguais, tá bom? Elas são reação uma da outra. Então, uma carga de menos 10 Coulomb, ela atrai uma carga de mais 100 Coulomb com a mesma intensidade. É um par ação e reação. Fica muito ligado nisso. Bom, a formulinha de força elétrica, ela vai ser a seguinte. A fórmula de força elétrica vai ser força elétrica é igual a K vezes o módulo de Qzão vezes o módulo de Qzinho dividido pela distância ao quadrado. Tem prova, tem livro que você vê isso aqui separado, o módulo de Qzão e o módulo de Qzinho. Mas fazer dois módulos aqui, módulo de Qzão e módulo de Qzinho, é a mesma coisa que fazer módulo dessa multiplicação, tá bem? Gente, isso aqui também pode aparecer com outra carinha. Pode aparecer assim, ó, 1 sobre 4π vezes epsilon, tudo bem? Vezes o módulo de Qzão vezes Qzinho pela distância ao quadrado. Esse epsilon aqui, eu já vou falar para vocês quem ele é. Ele não é muito importante para a gente, mas eu vou ter que acabar falando em algum momento, tá bom? Esse K, quem é esse K? Esse K é a constante eletrostática, tá bom? É a constante elétrica. Constante eletrostática. Bom, a constante eletrostática, ela depende do ambiente, tá bom? Ela depende muito do ambiente. Quanto mais denso for o ambiente, mais difícil é da carga se movimentar.
bom? Dela interagir uma com a outra. Por que ela vai ser mais difícil da carga se movimentar e também da carga interagir? Porque se eu vou ter uma interação fraca, eu vou ter uma força fraca e a carga não vai conseguir se movimentar direito, tá bom? Mas o que eu posso falar aqui é o seguinte, ó, o K do vácuo é aproximadamente o K do ar, que vale um valor de 9 vezes 10 elevado a nona Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. O que isso quer dizer para mim? Que essa distância aqui, ó, essa distanciazinha, ela tem que estar em metro, tá bom? Então, mesmo que ele dê, por exemplo, em centímetro, em milímetro, isso tem que estar em metro. Tudo bem? Essa letrinha epsilon aqui é a permissividade elétrica do ambiente. Então, ela também depende do ambiente, tá bom? Bem raro te perguntar alguma coisa sobre o epsilon, tá bom? Na maioria das vezes, 99,9% dos exercícios vão te dar o valor da constante ali. E na maioria deles é a constante do vácuo. Eu estou falando porque eu acho melhor sobrar conhecimento do que faltar pra gente, tá bom? Bom, como é que é o gráfico dessa força aqui? Se eu estou tendo uma distância que pode ser ao quadrado. Bom, o gráfico disso vai ser o seguinte, ó. Vai ser um gráfico nesse formato, tá bom? Vou fazer assim, ó, para ficar mais próximo aqui. Vai sempre aproximando lá da parte aqui do horizontal e aproximando também da parte vertical. É um ramo de hipérbole, tá bom? Ele é um ramo de hipérbole. Ela vai, quanto maior vai ser a distância, quanto maior for a distância, menor vai ser a força. Só que olha só uma coisa, que coisa maneira. Se a minha distância é D, a minha força é F. Mas se a minha distância for para 2D, dá um exemplo. Aí você fala, a força vai diminuir o dobro. Não, a força vai diminuir 4 vezes. Tá bom? Como assim? Vamos ver isso numa folha separada? Olha só. Imagina uma força aí inicial. Então, a força elétrica inicial entre duas cargas vai ser K vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividido pela distância ao quadrado. Tá bem? Aí, eu faço uma mudança na distância. Essa distância vai virar 2D. Tá bom? Ela vai virar 2D. Como é que vai ser a nova força final? Vou colocar FF de força final. Eu vou ter o mesmo K, a mesma carga. Não falei nenhuma mudança na carga nem no ambiente. Se eu não mudei o ambiente, eu não vou mudar o K. Vou colocar aqui 2 vezes D ao quadrado. Não é a letra D que entra ao quadrado, é o D ao quadrado. Isso vai ser o seguinte, K vezes Q1 vezes Q2 dividido por 4D ao quadrado. A força final vai ser 1/4 de K vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Pessoal, esse pedacinho aqui, ele é o F0. Então, isso aqui tudo é F0. Ó, isso aqui tudo é F0. Então, eu vou substituir isso por F0. Ou seja, a força final, ela vai ser a força inicial dividido por 4. Então, você vê comigo que a distância por estar ao quadrado faz modificações diferentes. A gente vai vir aqui ver o seguinte, ó. Tem uma dica para você, uma dica muito boa. Como é que é a dica? Se eu tenho a distância D, se eu duplicar para 2D, como é que fica? DF. 2D vai ser 4 vezes F. Perdão. Tem 4 vezes F, botei o de baixo. F sobre 4. Se eu boto 3D, vai ser F sobre 9. Então, olha só, tudo que está acontecendo com a força, acontece o inverso ao quadrado com a... Tudo que acontece com a distância é o inverso ao quadrado com a força. Então, aqui se for 4D, aqui vai ser F sobre 16. Se aqui for 5D, F sobre 25. Se for N vezes, professor,
n vezes d. Aí vai ser f dividido por n ao quadrado. Tá bom? Se for o inverso, se for d sobre 2, d sobre 3, d sobre 4, d sobre 5 e d sobre n. Aqui embaixo vai ficar o seguinte, ó, f, 4 vezes f, porque vai ser o inverso ao quadrado. Aqui, 9 vezes f, 16 vezes f, 25 vezes f e n ao quadrado vezes f. Tá bom? Tudo que acontece com a força, acontece o inverso ao quadrado. Então, se a distância diminui, por exemplo, 3, a força aumenta 9. Então, se a distância diminui 4, a força aumenta 16. Tudo que acontece aqui, ó, o que aconteceu com a distância vai ser o inverso ao quadrado, tá bom? Com a força. O que aconteceu com a distância? Diminuiu 4, então a força vai aumentar 4. Tudo bem? Pessoal, até nosso próximo encontro e até mais.